Quando teve esse caso envolvendo a dubladora de Bayonetta, eu não fiz um vídeo sobre isso justamente porque esse caso sempre pareceu mal contado. Eu não queria gravar um vídeo comentando sobre o assunto para logo depois ter que fazer outro mostrando que não era bem assim. Por um lado, eu achava que ninguém seria idiota o suficiente para arriscar sua carreira contando uma mentira, ao mesmo tempo que eu percebi que para tentar dar credibilidade ao seu discurso, a antiga dubladora jogou a atual dubladora pros lobos, o que é, no mínimo, algo que só uma pessoa cretina faria. Então, ao invés de taxar o Kamiya e a Platinum Games como os malvados da história, enquanto essa mulher do vídeo claramente não tinha nenhum conhecimento sobre o mercado de videogames, eu decidi esperar a resposta oficial da Platinum ou do próprio Kamiya, ou qualquer coisa que vazasse, e aconteceu. E a réplica dela já saiu também. Se você é apressado, bom, ela mentiu no vídeo. Mas cabe um contexto. Quando eu fiz o vídeo falando sobre Scalebound nesse canal, eu tive que pesquisar sobre a situação da Platinum Games desde seu surgimento, porque ela definitivamente não é uma empresa gigantesca no mercado. Após o fechamento do Clover Studio da Capcom em 2007, os membros da Clover fundaram a Platinum Games logo depois. No entanto, uma nova notícia sobre a empresa só foi divulgada quando a SEGA anunciou em 2008 que estava em parceria com a Platinum para publicar 4 jogos. Meio que era tipo um Capcom 5, mas naquela época era tipo o Sega 5 ou Sega 4. Os 4 jogos foram Vanquish, Bayonetta, Mad World e Infinite Space. Esses jogos em particular foram uma tentativa de continuar o espírito da Capcom 5 e um plano ambicioso para fazer jogos que atenderiam ao público ocidental. O primeiro jogo lançado entre esses 4 foi Mad World, um título de hack and slash com beat'em up, com um estilo de arte interessante bem semelhante a Sin City, do Frank Miller. Embora o jogo tenha sido projetado com a intenção de atender ao público ocidental, o motivo da equipe era trazer um título único e divertido de jogar que usaria os recursos do Wii do Nintendo em sua capacidade máxima. Mesmo que Mad World tenha sido um fracasso comercial, ainda é lembrado na comunidade beat'em up como um jogo memorável. Graças aos emuladores, o jogo ainda está sendo jogado por algumas pessoas hoje em dia. O segundo a sair dessa parceria foi Infinite Space no Nintendo DS. Originalmente ele era conhecido como Infinite Line. Infinite Space era um RPG com simulação espacial e elementos de estratégia em tempo real. Ao contrário de Mad World, Infinite Space foi um sucesso moderado, tanto comercial quanto de crítica, mas no Japão. No Ocidente, as vendas foram muito fracas. E aí veio a bomba, Bayonetta. Dirigido pelo criador original de Devil May Cry, Hideki Kamiya, Bayonetta foi a primeira grande nova IP da Platinum Games, com uma IP que poderia concorrer com Devil May Cry, God of War e até Ninja Gaiden. No entanto, a criação de um jogo tão bem elaborado quase quebrou a Platinum Games, pois a empresa estabeleceu altos padrões para o game. Não apenas isso, mas olhando para os títulos anteriores, a Platinum Games não queria que o jogo vendesse menos do que o esperado, então a equipe deu 150% de si mesma. Ao terminar o projeto, em uma entrevista, Kamiya falou que a equipe não estava realizada em ter concluído um projeto tão grande, eles só estavam felizes por aquela porra ter acabado. O jogo foi um sucesso e Vanquish também não foi um fracasso, mas foi um projeto financiado pela SEGA. A empresa interrompeu a sequência e a Platinum ficou de mãos atadas. Ela ofereceu o jogo Bayonetta 2 para algumas publishers, mas ninguém queria financiar. Até que eles falaram, porra, que tava a Nintendo? E todo mundo ficou tipo, é meio impossível eles apoiarem, mas foda-se, não custa tentar. E deu certo. Explicar a origem da Platinum Games e sobre como ela sempre dependeu de financiamento externo para fazer até mesmo seus grandes jogos já é um contraponto interessante à ideia de que a empresa que teve que pedir financiamento para todo mundo e ficou mal das pernas em 2017 quando Scalebound foi cancelado, não pode ser a mesma empresa que ganha 450 milhões de dólares com a franquia. Em 15 de outubro, Taylor postou vários tweets e vídeos explicando seus motivos para não retornar ao papel. Helena Taylor afirmou que, depois de anos dublando a personagem, em 2008 para Bayonetta e 2014 para Bayonetta 2, ela só recebeu 4 mil dólares por seu papel em Bayonetta 3. Ela disse que isso era insultante, considerando que Bayonetta é uma franquia de 450 milhões de dólares. Ela pediu ao espectador que, se alguém se importasse com um ser humano, boicotaria Bayonetta 3. No terceiro vídeo, Helena Taylor descreve o vai e vem com a Platinum Games, afirmando que ela foi obrigada a fazer um teste para o papel novamente, porque segundo ela, como a voz vai mudando, eles têm que ver se realmente vai encaixar. Ela disse que passou com louvor, mas acabou recebendo uma oferta insultante em troca. Ela disse então que escreveu para Hideki Kamiya, vice-presidente da Platinum Games e diretor do Bayonetta original e do Bayonetta 3, e recebeu uma resposta que resultou na oferta de 4 mil dólares. Depois disso, ela indicou que Jennifer Hale não é a verdadeira Bayonetta e é apenas um papagaio do personagem original. Até aqui, um artigo de Jason Schreier para Bloomberg mostra números que não condizem com o que Taylor alegava. Começando pelos números da própria franquia Bayonetta. Eu já dei um ótimo contexto da situação financeira para vocês da Platinum, então
como exatamente eles teriam uma franquia de 450 milhões de dólares e passariam um aperto a cada jogo? Bom, porque eles não têm. Me espanta como canais, tipo a Central, não tenham tido o interesse de se questionar por um segundo de onde ela tirou esses números. Eu não posso os culpar por acreditar na história dela, era bem convincente, mas eu posso culpar eles por não ter tido o trabalho de averiguar as informações que poderiam ser averiguadas. Muito do espanto dela no vídeo em relação ao salário oferecido era baseado no fato da franquia ter gerado 450 milhões. E se vocês vão em um vídeo realmente falar que Bayonetta é uma das franquias que mais deu dinheiro para a Platinum Games, vocês meio que precisam ter uma fonte para essa afirmação, porque a informação que nós temos é de uma entrevista de 2013 que o presidente da Platinum Games na época, o Tatsuya Minami, deu para Polygon, dizendo que as vendas do jogo, Bayonetta 1, não foi exatamente como ele esperava, e se Bayonetta tivesse dado tanto dinheiro assim, eles não precisariam de financiamento externo, tanto quanto eles precisavam. Só lembrando novamente que Bayonetta 2 era inviável sem o financiamento da Nintendo. O que aconteceu aqui é que Taylor muito provavelmente entrou no VZ Charts, que tem uma estimativa de vendas, somou tudo relacionado à franquia Bayonetta e chegou ao número de 7 milhões de cópias vendidas. Multiplicando esse valor por 60 dólares, que era o preço cheio do jogo, você chega aos temidos 450 milhões que foram para a Platinum. Mesmo a sua conta mirabolante não faz sentido nenhum, porque a única forma de chegar a 7 milhões de cópias vendidas é somar o primeiro número referente às vendas totais da franquia com os dois números seguintes, referentes às vendas dos dois primeiros jogos. Então ela meio que dobrou artificialmente o número de vendas de Bayonetta. Agora, sobre o salário. A Bloomberg lançou uma matéria em que Jason Schreier, após conferir a documentação sobre o contrato proposto para Taylor, disse que as acusações de Taylor sobre ter sido oferecido a ela apenas 4 mil eram essencialmente uma mentira. Ela havia recebido, segundo ele, entre 3 a 5 mil dólares por sessão por cerca de 5 sessões, o que daria entre 15 mil a 25 mil dólares. Depois que Taylor exigiu um preço de 6 dígitos, a Platinum Games procurou Jennifer Hale. O desenvolvedor ofereceu a Taylor 4 mil, o número que ela declarou no vídeo, para uma participação especial, presumivelmente após sua carta escrita para Kamiya, que ela mesma relata ter feito. Em resposta ao artigo de Schreier, Helena veio a público e basicamente confirmou o que foi dito. Segundo ela receberia algo em torno de 10 mil dólares por sua participação no jogo. Sentindo que esse era um valor baixo, ela mandou um e-mail para Kamiya que respondeu que por seu trabalho ao longo dos anos, eles adicionariam mais 5 mil dólares, resultando em 15 mil dólares pela dublagem do jogo, exatamente como Schreier havia apontado. Depois de 11 meses sem contato com a empresa, foi oferecido para ela um trabalho de participação especial no jogo para, segundo ela mesma, dublar algumas linhas, com o pagamento sendo referente à casa dos 4 mil dólares. Agora, sendo sincero, eu não acho que 4 mil dólares é pouco para você dublar algumas linhas, como ela mesma diz. Ela também afirma que a história de que ela havia pedido 250 mil dólares era mentira. Mas veja bem, se você prestar atenção, percebeu que eu disse que a matéria afirmava que ela pediu 6 dígitos. Ninguém usou o valor de 250 mil dólares. Por que exatamente ela pensou nesse número? O tweet de Helena serve basicamente para confirmar a matéria de Jason. Ela omitiu informações para fazer o público pensar que 4 mil dólares era o valor referente à dublagem de todo o jogo, quando na verdade era o valor para uma participação especial. A omissão de Taylor mascara um problema grande na indústria de videogames, os salários recebidos por dubladores de franquias gigantescas. Ernie Sabella, a voz de Pumba em O Rei Leão, foi ver Toy Story no cinema um dia. Em um ponto perto do final do filme, cerca de uns 3 segundos de Hakuna Matata é tocado, e Sabella fica compreensivelmente confuso com isso. Ele liga para o agente dele, que descobre pela Disney que eles esqueceram de obter a autorização de Sabella para tocar sua parte da música. Embora a Disney seja dona da música, os artistas recebem royalties, porque eles eram os cantores. Assim, a dupla que cantou Hakuna Matata recebeu centenas de milhares de dólares ao longo dos anos com cada lançamento de Toy Story por causa de 3 segundos. Isso não acontece nos videogames. Royalties não são realmente uma coisa. Cereza aparece em Smash Bros. E Helena Taylor é acreditada como dubladora, porque as falas da personagem são apenas um Ctrl+C e Ctrl+V de outros momentos do jogo original. Mas ela nunca recebeu nada por isso. Os dubladores deveriam receber? Sim. Recebem? Não. O caso de Helena Taylor, se melhor exposto sem as mentiras e omissões claras, poderia acender uma discussão na indústria sobre o salário e a forma de remuneração dos dubladores. Infelizmente, casos como o dela servem para deslegitimizar as pessoas que têm reclamações pertinentes. É uma pena. É uma pena também que a internet, como sempre, não perdeu a oportunidade de criar seus heróis e vilões sem ouvir os dois lados da história, com alguns apontando para Kamiya que por causa de comportamentos assim, que sua mãe o abandonou. Mas eu acho que por hoje é isso. Tchau.